Há uma razão pela qual o governo está escondendo isso do público. OVNIs, UAPs, como você quiser chamá-los. Em breve eles terão que confessar tudo. Pelo menos em algumas partes. Não há como eles serem honestos sobre o pior, porque tem sido segredo por tanto tempo. Mas eu vou contar. Não espero que isso se mantenha por muito tempo. Aposto que meu computador está grampeado há 10 anos. Então ouça com atenção. Eu quero que você esteja pronto. Eu costumava ser fotógrafo da vida selvagem. É por isso que foi um choque tão grande para mim. Quando homens de preto aparecem em sua casa e dizem que você foi selecionado para um novo emprego na NASA, você esperaria que eles estivessem procurando um físico ou um biólogo ou algo assim. Eu pensei que era piada até que um deles exibiu um distintivo. O outro se esticou, revelando acidentalmente a arma que escondia na cintura. Eu nem era um fotógrafo de vida selvagem particularmente bom. Talvez seja por isso que eles me escolheram. Sem prêmios, sem família, sem amigos, sem antecedentes criminais. Inferno, eu nem sequer tinha animais de estimação. Acho que era todo o currículo que eles precisavam. Tive que pegar um avião lá no meu primeiro dia. Novas moradias no local. Embale poucas coisas, me disseram. Meu novo posto era o High Point Special Facility, abreviado como FEMA. Talvez você já tenha ouvido falar deles. É um complexo do governo nas montanhas, não muito longe de Washington, D.C., onde a liderança dos Estados Unidos deve ficar se algo ameaçar sua segurança na cidade. Supostamente, pertence e é operado pela FEMA. Então, por que eu trabalharia lá? Porque eles estão mentindo. Sob a instalação, há quilômetros e quilômetros de túneis, corredores e quartos fortificados semelhantes a labirintos, amplos o suficiente para criar uma cidade escura, fria e subterrânea. Havia laboratórios, bibliotecas, uma fábrica, hangares de aeronaves, teatros cirúrgicos. Eles precisavam de um documentarista. Não queriam desperdiçar alguém mais importante tirando fotos. Acho que eu nem estava realmente trabalhando para a NASA, mesmo que ninguém me dissesse o contrário. No começo, eu realmente não entendi o que estava tirando fotos. Eu não era estúpido o suficiente para perguntar. Eu suponho que eles escolheram alguém que não conseguiria entender de propósito. Eu era levado para uma sala onde havia algumas peças de máquinas e um motor sobre a mesa. Eu tirava fotos, supervisionado por pessoas com jalecos que me direcionavam para determinadas partes ou ângulos. Com o tempo, as peças ficaram mais completas. Uma vez, tirei uma foto de algum tipo de coisa parecida com um circuito que causou um curto-circuito na minha câmera depois que me aproximei demais. A pena se desfez em minhas mãos como uma explosão de faíscas azuis. Queimou-me bastante. Tive que mudar de câmera digital para câmera de filmes depois disso. E então, um dia, a ficha caiu. Talvez cerca de 1 ano depois. Eles me mandaram para o centro cirúrgico. Me deram uma máscara de gás. Eu deveria fotografar uma autópsia. Uma autópsia? Lembro-me de pensar que eles devem ter sido vítimas de algum experimento tecnológico secreto que deu errado. Mas então, eles retiraram o corpo. Não era uma pessoa. Era pequeno, vagamente em forma de pessoa, mas foi montado de forma errada. Uma pequena parte doente em mim quase riu. Parecia um alienígena de desenho animado. Olhos grandes, cabeça grande, pele cinza. Mas então, eles começaram a cortar. E foi muito, muito real. Tive que fotografar cada órgão. Eu tive que beber até dormir naquela noite. O lugar era grande o suficiente para ter um bar, mesmo que eu não pudesse sair para pegar minha própria bebida. Acho que minha reação foi boa o suficiente, porque em vez do meu trabalho regular no dia seguinte, fui enviado para uma grande sala de reuniões. Precisavam da opinião de um fotógrafo, disseram.
e certificaram de que eu não falasse sobre isso com mais ninguém. Recebemos pseudônimos. O chefe do projeto era Aquila, um cara mais velho e de aparência rude que parecia ser de Nova York. Haviam cientistas, pessoas tranquilas e inteligentes. Nem me lembro como eles se chamavam. A maior parte do que eles disseram passou por cima da minha cabeça. Também fui apresentado a Sagitta, Cygnus e Canis, nossos futuros astronautas. Eu era Piscis. Cygnus me disse que era o nome de uma constelação em forma de telescópio. Eu me pergunto se ela achou engraçado. Aquila nos informou que éramos uma pequena parte de um projeto maior. Maior como em maior alcance, mas também maior como grande. Devíamos ajudar no desenvolvimento de uma super câmera tripulada. Projeto Antaeus. A tecnologia que eu estava fotografando havia sido modificada e reprojetada, tudo com o propósito de se desenvolver mais rápido que a viagem da luz. Estávamos quase lá. O projeto Antaeus destinava-se a praticar o envio de naves tripuladas ao espaço profundo. A Antaeus e sua tripulação deveriam viajar para Marte, orbitar por cerca de 3 meses e retornar. Esta foi a primeira vez que decidi falar. Por que eu estou aqui? Minha voz falhou. Por quê? Ele respondeu. Precisamos de alguém para ensinar nossos astronautas sobre fotografia da vida selvagem. Precisamos de evidências de extraterrestres vivos. Então, meu trabalho passou a ser acompanhar os 3 astronautas em seu treinamento e ensiná-los sobre técnicas de fotografia em um ambiente instável com um assunto imprevisível. A câmera da Antaeus era mais poderosa do que qualquer coisa que eu já tivesse em mãos, mas não havia dados para treinar uma inteligência artificial a procurar um alienígena em movimento. Na verdade, não tínhamos ideia do que poderíamos estar procurando. Só vimos suas naves de perto depois de terem sido destruídas. Foi menos agitado por um tempo. Todos estavam focados em Antaeus. Eu vi naves entrando no hangar. No entanto, não nosso. Nave longa em formato de charuto, construída com metal que parecia ter sido esmagado, dobrado e derretido tantas vezes que ficou liso. Corpos lá dentro sem qualquer evidência de uma porta. Cygnus me contou rumores sobre naves saindo do oceano. Sobre o gado ser encontrado sem sangue, sem ossos, sem ferimentos visíveis. Crianças desaparecidas. Ela me contou em sussurros, por escrito, em olhares e gestos, coisas que eu não deveria saber. Ela se sentiu mal por mim. Tanta informação sem nenhuma resposta. Uma noite, ela invadiu meus aposentos. Estava perto da data de lançamento. Ela disse aos superiores que queria me agradecer. Ela me pediu alguma lembrança para levar com ela, para que ela pudesse pensar em mim. Eu dei a ela meu relógio. Depois que ela saiu, encontrei um pedaço de papel dobrado no meu bolso. Deve ter vindo da biblioteca, porque nenhum de nós tinha acesso a computador ou impressora. O papel parecia velho, desgastado, como um livro antigo dos anos 70. Era a foto de uma placa de argila, meio desenterrada em uma escavação arqueológica. Tinha até aquelas bandeirinhas em volta do buraco. E na placa havia desenhos de pessoas. Eles estavam olhando para cima, para o céu, para outros seres com cabeças grandes e corpos atarracados. Seres descendo das estrelas. Rasguei o papel e joguei na privada. Eu não podia me dar o luxo de ser pego com isso. Eu não sei se Cygnus pensou que ela estava me ajudando, me mostrando isso, ou se ela precisava de alguém para compartilhar, para carregar o fardo com ela. Nunca tive a oportunidade de perguntar. Estávamos perto, muito perto. Eu gostaria que ela estivesse aqui para me ajudar a explicar. Antaeus partiu.
A primeira bandeira vermelha foi quando o rádio se recusou a funcionar. O resto da nave estava bem, pelo que pudemos dizer de casa. Não deveríamos receber as primeiras fotos por algumas semanas. No entanto, recebemos mais visitas neste tempo. Mais avistamentos. Fui encarregado de editar fotografias tiradas de satélites. Fui enviado para hangares sozinho para fotografar orbes que giravam sem uma fonte de energia. Mãos de 4 dedos que cheiravam a amônia. Um espelho plano e preto de 10 metros de largura. Coisas que pareciam erradas. A primeira transmissão que recebemos foi linda. Alguém lá em cima teve a gentileza de me deixar olhar. Corpos celestes em azul, dourado e amarelo. Galáxias se espalhando como aquarelas pela extensão do espaço. Cada um com um toque humano delicado. Arte, realmente. Mas não era o que eles estavam procurando. De volta ao silêncio, de volta ao trabalho. De volta aos pequenos cadáveres cinzentos e corredores vazios. A próxima onda de imagens foi mais perturbadora. Mais uma vez, as primeiras fotos eram lindas. Uma foto da Terra em cores giratórias, estrelas distantes, Lua e Terra. E nas luas de Júpiter, algo nas proximidades, um contorno tênue e inorgânico. Uma nave. Nenhuma quantidade de edição poderia deixar isso mais claro. E então, o silêncio novamente. Eu estava escorregando, perdendo meu tempo. Eu olhava para cima e horas passavam. Aquilo me disse que eu seria dispensado de meu serviço ao final da missão da Antaeus. Eu me perguntei se isso significava que eu seria morto. Antaeus retransmitiu mais fotos. Uma foto perfeita de uma espaçonave não humana, assim como as que tivemos aqui. Algo comprimiu com tanta força no meio que se partiu ao meio. Corpos iluminados pela luz do sol flutuando no espaço. Corpos retorcidos e atarracados. Outra nave mutilada. E então, uma fotografia da Antaeus. Como? Aquila me perguntou. Como? Eu não sei, eu disse a ele. Eu não os ensinei como fazer isso. Objetos estranhos chegaram às instalações com mais frequência e em maior número. Eu estava mais ocupado do que nunca. E também mais sozinho com o trabalho do que nunca. Às vezes, eu nem tinha tempo de me descontaminar entre um quarto e outro antes que uma voz sem rosto pelo interfone me dissesse para passar para o próximo trabalho. Fui chamado para tirar fotos de uma autópsia. Não havia tempo para vestir meu traje, disseram no interfone. Eu só tinha que entrar com meu equipamento oco. O corpo estava descascado. A pele e as costelas eram mais como pétalas de uma flor carnuda. Cada órgão havia sido cuidadosamente colocado em uma bandeja, pronto para a documentação. Estar perto do corpo fez minha pele formigar. Não foi de uma forma nervosa, já estava acostumado com os mortos. O corpo estava tendo algum efeito físico sobre mim. Luzes piscaram quando eu pisquei. Eu me aproximei. Aninhado na cavidade aberta de seu peito, estava um relógio. Preto e liso, com sangue coagulado. Era o meu relógio. Eu fiquei tonto. Estava queimando, tremendo. Cliquei na câmera antes de ceder e tropeçar no corredor para vomitar. Como? Todas as pessoas estavam me perguntando se eu teria uma resposta. Eu tive que fazer um teste de polígrafo. Tinha meu relógio. Não sei como. Signos estava com meu relógio. Da Terra. Tudo a bordo da Antaeus parecia bem, exceto o rádio. Os dias se passaram. Minha pele ficou vermelha, seca e descamada como uma queimadura de sol. Eles devem ter decidido confiar em mim novamente porque me fizeram voltar a trabalhar. Havia outro corpo.
Meu relógio, novamente, foi encontrado entre seus órgãos. Me fizeram mais perguntas que não consegui responder. Perguntei-lhes quantas cópias do meu relógio eles já haviam encontrado. Eles me disseram que eu não tinha autorização suficiente para saber. Mais fotos da Antaeus. Outra fotografia de uma nave. Diferente. Esta foi destruída. Um pedaço de chapa caiu no Oceano Atlântico, pertencente a Antaeus. Mas a nossa Antaeus ainda estava lá no espaço. Alguém da organização recuperou a Antaeus de onde ela caiu nas montanhas do Alasca. Mas continuamos recebendo transmissões visuais da nave, da Terra. Tudo a bordo da Antaeus parecia bem. A supercâmera capturou exemplares da Antaeus flutuando como baleias adormecidas. Milhares de corpos suspensos iluminados por trás, humanoides. E algo mais estava lá. Não era um buraco negro. Um buraco negro não pode olhar para trás. Mas estava absorvendo coisas, comendo coisas, satélite, luas, e copiando-os, esmagando-os, cuspindo-os de volta, mudando-os. Esses corpos mutilados, aquelas naves em forma de navio, cada um era da Terra, não era? Cada autópsia, cada um foi executado de alguma versão de Sagitta, Signos e Canis. Eram todos eles. Sempre foram eles. E eu ajudei a colocá-los lá em cima com aquela coisa, do meu jeito. Ninguém tinha respostas. Pelo menos não aqueles que estavam dispostos a compartilhar. Uma última fotografia. Escuridão interrompida apenas por uma pequena luz horrível e quente. Eu podia sentir isso olhando para mim, irradiando malevolência. Nunca mais recebemos uma transmissão da Antaeus. Minha turnê acabou. Eles me deixaram sair. Quem acreditaria em mim? A quem me resta contar? Aqui está a coisa. Estou morrendo. Câncer cerebral terminal. Os médicos dizem que nunca viram nada parecido. Disseram que lembra algo que veriam em alguém exposto a lixo nuclear. Deve ser por isso que o governo me usou para tirar fotos em vez de um cientista precioso. Antes de ir, preciso que alguém carregue esse fardo comigo. Não tenho respostas para tudo o que vi, para todos os boatos que ouvi, mas eu vi o suficiente. O que nós estávamos estudando era Antaeus e sua tripulação, que retornou à Terra massacrado e quebrado e remontado em algo novo. Nunca existiram alienígenas, mas há algo lá em cima. Algo que o governo está observando em segredo. Algo que odeia a humanidade o suficiente para usar cordas do tempo e do espaço como instrumentos de tortura. E eu sei de uma coisa. Em todas as fotos, aquilo estava se aproximando da Terra.